ministrado ao coração de cada um. Que não seja eu falando, ó Pai, mas o Teu Espírito falando, ó Pai, através da minha vida. Espírito Santo de Deus, ser conosco, ó Santo Espírito. Faz o Seu agir, o Seu mover. Trabalha em cada coração nessa noite. Assim te adoramos, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, em nome de Jesus. Esse salmo, irmãos, é um salmo que ele é atribuído a Davi. E em um momento muito específico. Foi quando justamente ele foi preso em Gate. E o próprio salmo mostra todo um contexto, e ele fala desse contexto sobre aflição. Fala de quando sofreu perseguições. Nós temos ali ele falando sobre lágrimas. Davi, ele estava nesse momento fugindo de Saul. Isso que está escrito nós podemos, será que de repente levar para o lado literal? Pois se fala de contar os passos. Você conta os seus passos? Alguém já passou a contar os passos? Não, tem uns reloginhos que conta pela gente, né? O pastor tem um reloginho aqui que ele conta os meus passos o dia todo. No final do dia eu tiro lá, né, a prova real para ver se eu andei o suficiente para ficar em forma, né? Não sei qual é a forma. Mas fala aqui, ó, de contar os passos. Fala de algo mais. Só que, entenda, irmão, Deus precisa contar os nossos passos? Não precisa. Deus é onisciente, né? Ele já sabe os nossos passos que nós daremos no decorrer de toda a nossa vida. E Deus não precisa desse tipo de contagem. Particularmente, como Davi ele está fugindo de Saul, está longe de casa, está peregrinando. Essa é uma maneira dele dizer que Deus não está indiferente do sofrimento dele. Mas Deus, ele sabe, ele conhece a cada passo que Davi dá. Ele também fala nesse texto aqui de lágrimas, que ele derrama nesse momento de aflição, e fala sobre essas lágrimas, elas serem contadas, serem registradas. Interessante que isso aqui, irmão, não tem em nenhum outro lugar sobre um livro de registro de lágrimas. E ainda fala sobre essas lágrimas sendo recolhidas em um odre. Você sabe o que é um odre? Não lembram o que é um odre? Mas qual que seria o significado de tudo isso daqui? Quando nós falamos sobre odre, nós estamos distante do texto, porque nós temos que ver como que funcionava na época, naquele momento ali, o significado do odre naquela época. Por exemplo, se eu falar para você hoje, aqui agora, brasileiro, né? Feijoada, né? Falar sobre feijoada, você vai saber o que se trata. Não sei se alguém comeu feijoada hoje, né? Mas é algo comum, né? A irmã já assinou. Aleluia, feijoada é bom. Mamãe faz uma feijoada que é, ó, bom demais. Mas olha só, você fala para um estrangeiro sobre feijoada, você tem que explicar para ele, porque ele não vai saber o que se trata. E entenda uma coisa, irmãos, Deus ele fala português? Deus ele fala inglês? Já viu Deus falando em inglês? Já viu Deus falando em português? Por quê? Porque Deus ele fala conosco, e dentro da palavra dele, Deus ele fala conosco através de símbolos. Quando ouvimos falar dessa palavrinha odre na Bíblia, nós vemos algumas referências de odre na Bíblia. Uma referência apenas fala sobre o leite sendo guardado dentro de um odre. Não é o comum. O que é o comum? É o vinho, né? O suco da uva sendo guardado dentro de um odre. Por que ele fala sobre as lágrimas serem guardadas dentro desse odre? Ele fala de um odre. Esse odre é o que? Ele é uma espécie de um cantil de couro, uma bolsa, né, de couro.
E porque quando fala de odre na palavra do Senhor, na Bíblia, ele nos fala sobre essa questão da fermentação do suco de uva. Não sei se você sabe, mas quando você ali espreme o suco da uva, tira o suco da uva, para controlar ali a fermentação, você controla o grau de oxigenação, né, de oxigênio dentro ali, em contato, por causa da fermentação. E o odre você consegue fechar ele para controlar essa fermentação. O odre, então, irmãos, ele é um elemento de transformação. Quando Davi ele fala sobre as lágrimas sendo guardadas no odre, ele está fazendo referência a isso. O odre, ele era um elemento de transformação. Assim como o suco de uva é o produto, irmão, de esmagar ali a uva no lagar, as lágrimas são os produtos das aflições da nossa vida. Mas assim como o suco ele vai para o odre, que é um elemento de transformação, Deus tem o poder de pegar essas lágrimas e transformá-las também. Pastor, em que Deus transforma as nossas lágrimas? Fala para o seu irmão que está do teu lado. Em alegria. Aleluia. Aleluia. Deus transforma, irmãos, as nossas lágrimas em alegria dentro do seu odre. Deus transforma a tristeza em alegria. E tem uma infinidade de versículos que nos fala sobre isso. Davi, nesse salmo, ele tem esse conceito. E quando nós falamos de Jesus, irmãos, nós vemos os milagres de Jesus, principalmente os milagres físicos, né? Você lembra de algum milagre de Jesus? Fala um milagre de Jesus, vamos ver se você está afiado. Um milagre físico de Jesus que Jesus fez. Cego, né? Passou a enxergar, né? O que mais? O tanque de Betesda, né? O que aconteceu? Era um paralítico, ele esperava a água ser ali mexida para alguém jogar ele lá. Diziam que o primeiro que caísse ali era curado, mas ele não conseguia entrar antes das águas serem mexidas. Diziam que é um anjo, né? Que mexia as águas. Tem todo um contexto histórico sobre isso também. E ali Jesus chega para ele e fala assim: queres ser curado? Jesus faz o quê? Um milagre físico. O que mais? Qual o outro milagre? Filho de Jairo. Nós temos aí muitos milagres. E a gente vê Jesus, quando nós falamos dos milagres de Jesus, nós lembramos principalmente desses milagres físicos. É gostoso o milagre físico, é bacana, é legal. Mas Jesus também, irmãos, nos fala de milagres aqui, ó, do coração. Ele, ao se levantar em Nazaré, por exemplo, Jesus, no momento em que ele está ali em Nazaré, a sua cidade natal, ele começa então a ler o rolo de Isaías, o livro de Isaías, no versículo 61, no verso de número 1, ele fala assim, ó: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me para restaurar os contritos de coração, e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E quando ele termina, irmão, de ler isso, ele fala assim, ó: hoje se cumpre esta palavra. Bom, ele praticamente está dizendo, ó, eu sou o cumprimento da promessa. Eu sou a provisão de Deus, que no lugar da tristeza disponibiliza a alegria. Aleluia. E no Sermão do Monte, irmão, ele fala: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Aquilo que a Márcia falou, né, na abertura. Deus, ele vai nos pega e vai transformando, vai nos moldando, vai mudando as coisas do mundo que haviam em nós, tirando os carrapichos, vai fazendo um sentimento diferente ao nosso coração. Por quê? Porque Jesus, ele veio, irmãos, a este mundo e veio para trazer vida e vida em abundância. Aleluia! Você sabia que ele veio trazer vida e vida em abundância? Você está vivendo uma vida e uma vida em abundância? Pastor, o que eu preciso para uma vida e uma vida em abundância? Você precisa se alegrar no Senhor. O consolo, irmãos,
entenda uma coisa, lá em Lucas 6:21, diz assim, ó: bem-aventurado vós, os que agora chorais, porque é a vez de rir. O consolo não é apenas parar de chorar, não é, mas é a substituição do choro por riso. É possível esperar alegria, irmão, depois do choro. O Salmo 126 fala que os que com lágrimas semeiam, com júbilo trarão os seus feixes. O ponto, irmãos, não é se Deus transforma a tristeza em alegria, mas o ponto é o seguinte: como Deus transforma a tristeza em alegria. Esse é o ponto. E é isso que eu quero chegar com você. Porque nós falhamos quando não acreditamos que Deus ele transforma a tristeza em alegria. Mas falhamos também quando não entendemos que Deus ele faz isso sobre as nossas vidas. Você precisa saber que Deus ele pode fazer isso na sua vida. Olha só, irmão, isso é muito importante. Tem um texto que fala sobre o rei Ezequias, em que ele ia morrer, estava doente, e Deus manda ele pôr a casa dele em ordem. E o rei fala assim, olha, isso no verso 5 ele diz assim, ó, aí Deus ele fala ali com o profeta volta, e no verso 5 ele diz assim, ó, volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi, seu predecessor, ouvi a sua oração, vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui 3 dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Ele diz assim, ó, vi as tuas lágrimas. Deus vê, irmãos, as nossas lágrimas. Ele não é indiferente ao nosso sofrimento. Mas basta apenas chorar? Não. Malaquias, ele diz assim também, ó, vocês cobrem o altar de choro e lágrimas, mas eu não os ouço. Fala, pastor, mas como que é isso? Porque em um momento Deus fala que viu as lágrimas, em outro momento Deus fala que não ouve, não vê, não presta atenção nisso. A Bíblia ela não se contradiz, irmão. Em um momento Deus diz que vê, em outro momento diz que não. E aqui tem algo importante, irmão, para entendermos, porque isso é um princípio de Deus, para Deus poder converter, irmãos, o nosso coração, para poder converter aquilo que nós estamos sentindo, para poder mudar a tristeza em alegria. E aí tem algo importante para nós entendermos como um princípio de Deus, porque, entenda, irmãos, existem tipos distintos de choro, de tristeza. Paulo diz, por exemplo, que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Logo, irmãos, nem todo choro ele é igual. E o choro, irmãos, é uma linguagem para nós de fé e confiança. Mas tem que ter algo por trás das lágrimas para que Deus ele se atente às nossas condições. Por exemplo, Esaú, ele vende a primogenitura dele. Quando isso acontece, ele chora. Mas Deus, a palavra diz que Deus não se atenta à situação dele, de forma a mudar aquilo ali que estava acontecendo. E depois nós entendemos que diz lá em Hebreus sobre ele ser devasso por vender a primogenitura dele por um prato de lentilha. E o que Deus, irmãos, ele não se atenta, pois apesar das lágrimas, ele não teve o que? O arrependimento no seu coração. Não teve esse arrependimento. O pecado, irmãos, entenda, é a causa de todo sofrimento e lágrima. E não adianta apenas dar uma choradinha, está tudo resolvido,
que nós temos, irmãos, é que buscar o verdadeiro arrependimento dos maus caminhos. Tem uma diferença muito grande de chorar pela consequência do que nós fizemos, irmãos, e chorar em arrependimento, que é da essência do que nós fizemos. Você já ouviu o versículo? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando ouvimos esse versículo, nós temos que entender que não é algo literal, não é algo que nós podemos seguir à risca também. Por quê? Porque se entendemos que não é, porque a Bíblia mesmo fala de pessoas que choram vários dias, e o dia ali, às vezes você começa a chorar à noite, na madrugada, clareou o dia, seria o que? O limite. Se fosse literal, a tristeza de todas as pessoas do mundo apenas duraria no máximo 24 horas, né? No máximo. Mas o que esse versículo quer dizer? Que quando nós vemos a noite, irmão, na Bíblia, ela nos fala sobre trevas. Quando nós falamos do dia, nós temos a gloriosa luz que fala de revelação. Irmãos, a revelação da palavra, ela nos leva à luz, porque a palavra é luz para o nosso caminho. Entende, irmão? Quem tem a revelação da palavra não fica em trevas. E assim nós temos um prazo de validade para a tristeza. Deus, ele não age na tristeza, irmãos, quando você não tem arrependimento, mas ele só tem o arrependimento quando nós temos a palavra que nos revela o erro, e aí então nós chegamos ao arrependimento. E com arrependimento, às vezes Deus muda quem? Muda nós. E aí, a partir de que nós temos a mudança aqui no nosso coração, por vezes nós temos ali a intervenção de Deus em nossa vida. A expressão, irmãos, da nossa insuficiência a Deus é um choro. Senhor, eu não consigo, eu não dou conta, mas o Senhor pode todas as coisas. Você já chegou a esse ponto de você ter que expressar de uma forma inconsciente, isso que está no seu coração? Porque no momento que nós choramos a Deus, irmãos, nós falamos: Senhor, eu não dou mais conta, Senhor, eu não consigo. E Deus, então, irmãos, Ele está vendo o quê? Vendo isso no nosso coração, no nosso sentimento. O rei Ezequias, por exemplo, ele diz que ele não poderia reverter o que ele fez, mas Deus poderia fazer. Nós tivemos um outro momento de alguém que chora até se esgotar as suas forças, que é quando Davi ele chega em Ziclac, ele chora até não ter mais forças, e diz que Davi se fortaleceu em Deus, e ele então parte para buscar o que ele havia perdido, e Deus diz assim: tudo e todos você vai recuperar. Davi faz essa pergunta para Deus. Irmãos, Deus, ele continua sendo um Deus de milagre. Nós temos que trazer isso para os nossos dias. Pastor, Deus, ele sempre muda a circunstância diante das coisas que nós passamos? Não. Veja um exemplo de Jesus. Você lembra daquela passagem que Jesus estava no Getsemane? Jesus ali, ele diz aquela frase, né? Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Aqui nós vemos o que? Jesus, ele está chorando lá no Getsemane. Ele está buscando ao Pai no Getsemane. Ele está com um problema, com a tristeza no seu coração. E ele pede o que? Para Deus mudar a circunstância. Mas mudou a circunstância? Não mudou. Mas Deus, ele trabalha no coração de Jesus para ele ter força para enfrentar a situação. Ou Deus, ele muda a circunstância, irmãos, ou Deus nos muda na circunstância. Entenda, irmãos, às vezes Deus muda a partir daí, e aí então tudo do nosso entendimento começa a ser transformado. Por exemplo, quando nós vemos lá o livro de Abacuque, nós até cantamos, né, uma parte desse hino, essa parte bíblica num hino, onde Abacuque 3,17 diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e o campo não produza mantimento,
Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Ele está dizendo, irmão, algo que numa época girava em torno tudo o que? Da agropecuária. Seria, naquela época lá, seria como nós dissermos hoje, né? Ainda que a casa caia. Seria como nós dizermos hoje assim, ó, ainda que o circo pega fogo. Ou na geração da minha avó, né? Ainda que tudo vá para o beleléu. Só avó falava assim, né? Eu falava assim. Ainda que tudo vá para o beleléu. Abacuque, ele se posiciona. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. O Senhor Deus é minha força, e fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre as minhas alturas. Irmãos, tem dois tipos de alegria: a alegria de Jesus e a alegria de vocês. Existe a alegria natural e a alegria espiritual. Existe a falsa e temporária alegria do pecado. Cuidado com isso. Por vezes o pecado, irmãos, ele age de uma forma na nossa vida que ele aparenta trazer uma alegria. Você já viveu isso? Já viu alguém vivendo isso? Uma falsa alegria. Charles, muda esse fundo para mim. Olha só que interessante. Quando nós vemos às vezes uma pessoa desfrutando de algo do mundo, às vezes você vê aquela pessoa, parece que ela está alegre. Isso é o que? É uma falsa e momentânea alegria do mundo. Uma falsa e momentânea alegria do pecado. Não se iluda a isso. Não se engane a isso. A verdadeira alegria, ela vem de Deus. Pastor, Deus pode converter a minha tristeza em alegria? Pode. Mas também você pode ter alegria mesmo passando pelo problema. Porque o que nos traz em muito a tristeza não é o problema. Mas entenda, irmãos, Deus às vezes ele nos aperfeiçoa, como a Márcia mesmo, meu amor, falou no início do culto. Deus vai falando, né? Olha só, Ele vai nos aperfeiçoando, Ele vai mudando o nosso entendimento. Paulo mesmo, ele fala muito sobre isso, né? Uma coisa que eu acho muito interessante sobre essa questão de alegria natural, alegria espiritual, de uma falsa alegria, é assim, ó, a alegria natural, para você entender, nós vemos lá Adão. Adão, ele tinha tudo, irmão, no Éden. Mas a alegria do Senhor sempre é um pouco mais. Sabia que é um pouco mais? Fala para o seu irmão assim, que bom, aleluia, que é um pouco mais. Fala assim, Deus tem um pouco mais para a sua vida. Sempre, sempre, sempre. Não pense, irmão, que você vai ser alegre e feliz por completo agora. Não, Deus sempre tem uma alegria maior para você. Tanto é que Adão e Éden, Adão lá no Éden, ele estava num lugar perfeito. Tinha falta de alguma coisa, irmão? Não tinha. Ele podia ser feliz, ele estava feliz, não tinha tristeza, não tinha dor, não tinha pecado lá no Éden. Só que Deus, ele fala assim, olha, Adão, eu quero te dar mais, quero te dar uma alegria a mais ainda, outras alegrias. E aí ele faz o quê? Ele cria Eva. Por quê? Porque ele estava só. Esse só é o quê? De solitário. Deus podia ter, de repente, irmãos, lá no Éden, criado uma árvore, um fruto, um tipo só de fruto, com todas as proteínas, todos os minerais, tudo que fosse preciso, né? Para comer um gosto só. Já pensou que alegria que ia ser? Se existisse só um alimento no mundo, só aquele gosto, só aquele sabor, e aquilo lá fosse suficiente para toda a sua vida. Não, mas Deus, ele fala o quê? Não, mas eu quero te dar outras alegrias. Ele criou muitas árvores, muitos frutos. Deus, ele sempre tem algo mais, irmãos. Só que, irmãos, nós podemos ter outras alegrias. Deus nos concede isso. Ter um carro bom, de repente traz uma alegria no seu coração. Porque um carro ruim às vezes traz tristeza, né?
A hora que ele para lá no mecânico, principalmente, né? Não traz uma tristeza? Deus pode te dar as alegrias, outras alegrias. Deus pode te dar uma casa boa. Seriam outras alegrias. Por quê? Uma casa ruim é problema. Chove dentro, pronto, irmão, é um problema. Deus pode te dar outras alegrias. É bom um carro novo? É bom. É bom uma casa bonita? É bom. Mas entenda uma coisa, irmãos. Deus pode dar as outras alegrias, mas você nunca pode deixar essas outras alegrias tomarem a alegria que vem do Senhor. E a alegria que vem do Senhor, irmão, não é momentânea. Ela não é passageira. A alegria que vem do Senhor, ela é eterna. Você tem que entender que mais do que tudo nessa vida que você pode ter de regozijo, é a alegria da salvação. Pastor, como que Deus ele pode transformar a minha tristeza em alegria? A partir do momento que você entende que a maior alegria que você pode ter na sua vida é a salvação. E Deus ele já te deu. Ele te deu por Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Às vezes a gente é um tanto quanto não entendedor da palavra, e a gente pensa assim, né? Poxa, pastor, Deus me deu Jesus Cristo por morrer no meu lugar, o mais precioso que Ele tinha, mas agora te dá aquilo que você pede, aquilo que você busca, Ele não pode te dar. Irmãos, Deus Ele pode converter sua tristeza em alegria. Mas entenda uma coisa, às vezes essa tristeza ela faz parte do momento que você está passando para você poder se adequar a algumas coisas. É aquela velha história da criança, né, com a bola. Você lembra dessa história? Às vezes você tem o seu filho lá, você dá uma bola bonita para ele brincar. E aí você fala, filho, brinca aqui dentro do quintal. É uma alegria só aquela bola. Mas o que acontece? Você começa a ver que seu filho começa a jogar a bola para fora do quintal e correr na rua atrás da bola. E vira e mexe, ele abre o portão e sai correndo atrás da bola que foi para a rua. Você fala, filho, não vai para a rua correr atrás da bola. Até que um momento a bola, pai, né, tem que agir, e a bola inesperadamente aparece murcha, furada. Ah, mas que pai ruim! Não, está cuidando. Filho não ouve. Às vezes, meu Deus nos dá alegrias, nos dá presentes, mas como zelar por isso? Zele, irmãos, fazendo coisas eternas com aquilo que Deus ele te deu. Zele fazendo coisas boas com aquilo que Deus te deu. Zele agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele te deu. Pastor, mas não é ainda aquilo que eu esperava. Irmãos, quando você aprende a agradecer aquilo que Deus te deu, Ele te concede mais e muito mais, porque Ele é poderoso para isso. Não deixe, irmãos, essas alegrias momentâneas tomar o lugar da principal alegria, que é Jesus, a salvação. Não deixe a falsa e temporária alegria do pecado, irmão, tomar conta da sua vida. Paulo diz tudo. Ele fala assim, ó: tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque ele aprendeu a viver tanto nos problemas quanto nas situações boas. Aprendeu a viver na tristeza, na falta, quanto também ele aprendeu a viver na abundância. Você aprendeu, irmão, a viver? Você aprendeu a viver em Deus? Porque eu estava falando isso. Nós somos um povo separado. Nós somos um povo diferente. Nós somos um povo, irmãos, que nem se for só por 7 anos, mas nós vamos morar no céu. E depois tem um novo céu, uma nova terra. Tem um novo momento, tem um reinado em Cristo para nós. Aonde não vai ter mais a morte, não vai ter mais a dor, não vai ter mais os problemas. O que a gente pode esperar desse mundo, irmãos, é assim, ó, que passe logo. A palavra que nós podemos dizer diante de todas essas situações que trazem a tristeza, irmãos, é a Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Por quê? Porque nós temos a certeza de uma vida abundante em Cristo Jesus. Se não agora, irmãos, na próxima vida.
Qual que é a próxima vida, irmãos? Em Cristo Jesus. É a única e verdadeira. É igual que a Márcia falou. O que são 80 anos, 90 anos? Vamos por 100 anos. Você viver nessa terra aqui é a pontinha de uma corda infinita. Deus tem o infinito para você. Deus tem a vida eterna para você. Não deixe, irmãos, de repente, essas alegrias falsas e momentâneas do pecado querem tomar conta da sua vida. Você pode viver uma vida em abundância em Cristo Jesus. Às vezes Deus, Ele te dá as coisas, e para melhorar essas coisas, irmão, sabe o que tem que acontecer? Você tem que entender que você tem que ser fiel no pouco, porque aí no muito Ele vai te colocar. Tem pessoas que Deus ele te dá algo, você não consegue ser fiel naquilo, você abandona, você deixa de qualquer jeito. Não, irmão, cuide daquilo que Deus te deu, alegre-se naquilo que Deus Ele te deu. Você vai ver que a porta ela vai se abrir, as coisas vão mudar, as transformações ocorrerão. Coloque a eternidade em tudo que você fizer. Você vai ver que o seu coração, essa alegria aqui dentro, ela vai começar a mudar. O seu entendimento de alegria vai começar a mudar. Comece a valorizar, irmãos, aquilo que Deus Ele está fazendo ao seu redor, através da sua vida. Paulo ele fala assim: aprendi a viver e me alegrar em toda e qualquer circunstância. E ele fala assim, alegrem-se no Senhor. Você consegue se alegrar no Senhor? Pastor, mas você não sabe o que eu estou passando, está tão difícil. Irmão, vai passar. Pastor, você não sabe o que eu estou vivendo, está tão difícil. Vai passar. Mas a palavra do Senhor, ela não passa. A promessa de Deus, ela não passa. E a alegria do Senhor, irmão, ela não pode passar na sua vida. Deus, Ele quer derramar sobre você um consolo sobrenatural sobre o seu coração. Tudo, irmão, vai ser resolvido diante dele. Tudo será transformado. Tudo será restaurado. Deus pode começar a agir agora. Pastor, como que eu faço? Pela luz da palavra. Creia na palavra de Deus. Creia que Deus está cuidando de todas as coisas. Vamos colocar de pé, eu quero orar por você. Às vezes, de repente, você está passando por alguma situação, por algum momento, por alguma coisa que tem tirado a alegria do seu coração. Eu não sei o que é, Deus sabe. Eu não sei o quanto essa palavra vai impactar o seu coração, a sua vida. Mas eu sei de uma coisa, irmãos. Deus, Ele é fiel para agir sobre a sua vida. Deus, Ele é fiel para agir sobre o seu sentimento. Deus, Ele é fiel para agir, irmãos, de uma forma ao qual tudo pode ser restaurado. Ou não. Deus pode às vezes mudar a circunstância ou mudar você. Sabe qual que tem que ser a nossa oração? Senhor, que não seja a minha vontade, mas sim a sua vontade. Entrega nas mãos do Senhor. Irmão, você não conseguiu dar jeito até hoje, você acha que você vai conseguir dar jeito de agora em diante? Não. Entrega nas mãos do Senhor. Entrega nas mãos do Senhor. Fala, Senhor, cuida das minhas coisas, cuida da minha vida. O Senhor é o meu Deus. Vamos fechar os nossos olhos? Eu vou estar orando por você, mas eu quero que você faça essa oração agora nesse momento. Lembre-se daquilo que está entristecendo o seu coração, aquela dificuldade, de repente, a situação que precisa ser revertida. Fala, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu entrego em suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus e meu Senhor. Nesse momento, ó Pai, Senhor, eu apresento diante de Ti, ó Pai, pela vida de cada um dos irmãos aqui nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, assim como Davi, ó Pai, estava passando por uma situação tão difícil, aonde, ó Deus, ele fala sobre o pranto, sobre o choro, sobre as lágrimas. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, assim como o Senhor, ó Pai, mudou aquela história, muda, Deus, a história do meu irmão. Senhor, em nome de Jesus. Davi, ó Pai, estava sendo perseguido, e ele fala sobre o Senhor recolher as lágrimas, porque, ó Deus, quando o Senhor recolhe as nossas lágrimas, ó Pai, nos fala de uma transformação. Transforma, ó Pai, Senhor, essas
lágrimas de tristeza, ó Pai, em alegria. Nessa noite, ó Pai, que haja, ó Deus, um restaurar, ó Deus, não físico, ó Pai, não, ó Deus, de uma cura física, mas, Senhor Deus, de uma cura no coração, ó Deus. Ó Deus, curando este coração aflito, ó Pai. Tira, ó Deus, toda a ansiedade, tudo aquilo, ó Pai, que o inimigo tem lançado, ó Pai, contra o meu irmão, minha irmã, ó Pai, agora caia por terra. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, toda, Senhor, palavra contrária agora, Deus, sobre a vitória dele, dela, agora caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, ó Pai, agora a Ti, pelo poder que há no nome de Jesus, vai mudando essa situação, vai mudando, ó Pai, essa circunstância. Senhor, tira, ó Deus, esse peso, ó Pai, que o Teu filho, Tua filha, ó Pai, tem carregado, ó Deus. Senhor, que haja, ó Deus, Senhor, a alegria do Senhor, ó Pai, sobre esta casa. Senhor, em nome de Jesus, envia, ó Pai, a Tua providência, envia, ó Pai, o Teu recurso, envia, ó Pai, Senhor, o Seu sobrenatural, ó Deus, sobre esta casa, sobre esta família. Senhor, vai ajeitando a cada situação, a cada coisa, ó Deus. Senhor, que, Senhor Deus, se é um trabalhar do Senhor, ó Pai, que nós possamos aprender, dá-nos sabedoria, inteligência para aprendermos o quanto antes, para que tudo isso passe, que seja breve, ó Pai, esse momento. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, faz o Seu agir. Tua palavra nos diz, ó Pai, que fosse preciso, o Senhor enviaria os Seus anjos, ó Pai. Senhor, que se for preciso, envia o Teu anjo lá agora naquela casa. Envia, ó Deus, o Teu anjo lá, ó Pai, naquele trabalho. Ó Deus, mudando essa circunstância. Vai, ó Deus, mudando, ó Pai, isso que tem trazido lágrimas, o choro, ó Pai, sobre a vida do Teu filho e da Tua filha. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, se é, ó Deus, com os filhos, com os netos, Senhor, vai mudando, ó Pai, aquele coração, vai transformando, ó Pai, a situação agora. Nós Te pedimos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa providência, o Senhor, ó Pai, é quem opera um milagre. Senhor, nós queremos o Teu milagre, nós não queremos, ó Pai, a alegria momentânea do pecado, mas nós queremos a alegria que vem do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, abra, Deus, as janelas do céu, abra, Deus, Senhor, e derrama aquela bênção tal, e que dela advenha a maior abastança. Senhor, Pai, nós oramos, ó Pai, nesta noite, oramos, ó Pai, e nos apresentamos diante de Ti, apresentamos, ó Pai, as nossas lágrimas diante de Ti, diante, ó Pai, da Sua presença, ó Pai, para que o Senhor venha transformar, ó Deus, essas lágrimas, essa tristeza, ó Pai, em alegria. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, faz o Seu agir, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode pegar aí na mão do seu irmão, e de 2 em 2, de 3 em 3, para você orar por ele agora. Você consegue orar por ele agora? Aleluia. Pode ficar de frente assim, o outro fala: Senhor, abençoa ele, abençoa ela, Pai. Senhor, em nome de Jesus, não deixa ninguém sozinho, não. Aleluia, aleluia. Fala: Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, traz alegria para este coração. Traz, ó Deus, alegria para esta vida, para esta família. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos agora, ó Pai, abençoamos a esta casa, abençoamos, ó Pai, a esta família. Senhor, tira, ó Pai, toda a tristeza agora deste coração. Tira, ó Pai, toda a tristeza, toda a mágoa agora, cai por terra. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor está cuidando de todas as coisas neste lar, nesta casa. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós profetizamos a Sua bênção. Profetizamos, ó Pai, que o Senhor está agindo em todas as coisas. Profetizamos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, está cuidando de toda a situação. Ó Espírito Santo de Deus, seja com ele, seja com ela, Santo Espírito, vai dando instrução, vai mostrando, ó Pai, aonde pisar, aonde não pisar, como andar, aonde não andar. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que toda cilada do maligno, todo dardo inflamado, ó Pai, que tem trazido tristeza, agora seja apagado, caia por terra. Senhor, nós queremos que seja mudado, ó Pai, no mundo espiritual. Muda, ó Pai, esta situação. Muda, ó Deus, e abençoa esta casa aqui representada, esta família aqui representada. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que todo jugo do diabo agora caia por terra. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que a Sua alegria, ó Pai, a verdadeira alegria, ó Deus, esteja sobre esta casa. Que a Sua alegria esteja sobre esse trabalho que Seu Filho desempenha. Senhor, em nome de Jesus, que este lar, ó Pai, seja um lar de alegria. Senhor, traz alegria novamente a este relacionamento. Traz, ó Deus, alegria a este casamento. Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós colocamos, ó Pai, nas Suas mãos toda a situação, toda a circunstância. Que haja mudança, que haja transformação, ó Pai, que haja restauração, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus.
Senhor Pai, nós oramos como igreja, porque a oração, ó Pai, em muito pode os seus efeitos. Por isso, Senhor Pai, nós colocamos agora o meu irmão, a minha irmã diante de Ti. Traz, ó Deus, Senhor, a mudança, a transformação, a restauração. Coloca, ó Pai, a alegria do Senhor, ó Pai, sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta família. O Senhor faz, ó Deus, o seu sobrenatural. O Senhor faz, ó Deus, o seu agir sobrenatural. Derrama, Pai, o teu consolo sobrenatural sobre este coração. Derrama esse consolo sobrenatural sobre esta casa, sobre essa vida agora. Senhor, e que todo mal agora caia por terra, desapareça, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Fala assim, irmão, eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida. Eu tomo posse das bênçãos do Senhor sobre a minha vida. Eu tomo posse da alegria do Senhor sobre a minha vida. Aleluia. Olha, eu tomo posse, ó Pai, porque o inimigo ele é derrotado. Os planos deles, os propósitos deles são frustrados. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, irmão, você não sabe quão precioso é isso para a nossa vida. Alegre-se no Senhor, alegre-se no Senhor. Aleluia. Você é casado, irmão, alegre-se com a tua esposa, com o teu marido. Irmão, você tem filhos, alegre-se com o teu filho. Ah, pastor, vai dar trabalho, irmão. Você deu trabalho também. E às vezes mais do que ele, muitas vezes mais. É verdade. Fala, Deus, né? Vocês estão falando assim já. Olha só, alegre-se no Senhor. Sabe? A gente fica tão preocupado, irmão, com tanta coisa, e às vezes a gente se esquece de se alegrar, de viver a vida. A vida é boa, irmão, nós que não sabemos viver ela. Deus nos dá uma vida de alegria, às vezes nós que não sabemos viver ela. Você tem que aprender, irmão, a ter alegria naquilo que o Senhor Ele te dá, naquilo que Ele já te deu. Tem alegria, irmão. Não espera acabar, não espera faltar. Quando a gente vê as pessoas chegando, irmãos, nos últimos momentos de vida, e até se tem um livro sobre isso, sobre o que as pessoas dizem nos últimos momentos. Sabe o que as pessoas elas se arrependem? Elas não se arrependem daquilo que elas fizeram, elas se arrependem daquilo que elas não fizeram. E às vezes o que você não está fazendo é você não se alegrar no Senhor, é você não se alegrar com a sua família. Cuidado, irmão. Não deixe as coisas se cauterizarem na sua vida. Não deixe o seu relacionamento com a tua esposa se cauterizar. Sabe o que é cauterizar? Cauterizar é assim, é ficar sem o sentido, o sentir. Sabe quando você queima a pele e aí fica sem sentir aquele é como se fosse uma cauterização, fica cauterizado, né? Você não sente. Às vezes você está ali junto com a sua esposa e você parece estar cauterizado quanto à alegria de estar do lado dela, não tem alegria de estar com a pessoa amada. E sabe quando às vezes as pessoas elas se tocam, elas acordam? É quando a pessoa ela falta, quando ela vai embora. A Márcia mesmo, todo dia ela é em casa. Sabe quando a gente sente mais falta? Isso é pra gente ficar esperto, irmão. É quando você acorda na madrugada. Ah, cadê? Ah, tá lá no hospital com a mãe dela. É assim. Aí você fala, puxa Deus, que falta que faz o meu amor aqui do meu lado, né? Mas amanhã ela vai estar aqui, em nome de Jesus, do meu lado. Agora você já pensou se por algum motivo você chegar e não está aqui e nunca mais vai estar? Uma vez eu encontrei o irmão Anésio, não sei se os irmãos lembram do irmão Anésio. O irmão Anésio ele fala assim que a esposa dele faleceu, né? E ele fala que lá na casa dele, e uma coisa que ele falou é assim, ó, pastor, tem alegria pela sua esposa. Muito sábio ele. Ele fala assim, ó, às vezes eu estou lá no sofá, e eu olho por aquela porta, isso é ele que me falou.
E parece que a Maria vai passar por aquela porta a qualquer momento. Mas eu sei que nunca mais ela vai passar por aquela porta. Mas ele está ali no sofá e olha para a porta. Parece que em qualquer momento ela vai entrar, mas ele sabe que nunca mais ela vai passar por aquela porta. E aí ele fala assim, valoriza, pastor. Valoriza os momentos. No máximo, que a gente não sabe o dia de amanhã. Então, irmão, valoriza o momento agora, nesse momento, agora, aqui, nesse lugar. O momento que você está na presença do Senhor, valorize, irmão, dê valor em estar aqui na casa do Senhor, em adorar ao Senhor. Parece que é tudo a mesmice, né? Vamos cantar o louvor de novo, vamos dizimar de novo, vai ter palavra de novo. Não valorize, porque nós não sabemos quanto tempo ainda nós temos aqui nessa terra. Valorize a cada um, a cada irmão. Você vai ver que as coisas vão começar a soar com uma alegria diferente, uma outra alegria no seu coração. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pega aí na mão do seu irmão, levanta a mão dele para o alto. Se você precisar de oração, irmão, eu vou estar aqui para orar por você aqui na frente, tá? Que assim o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito, do doce Espírito, esteja sobre a sua vida. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Dá um sorriso bonito para o seu irmão que está do lado, fala a paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se você precisar de oração, irmãos, estaremos orando.